Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho do conceito de hipótese nula. É um conceito muito interessante e é um conceito primordial, assim, para a gente falar em teste de hipótese. Essa conversa nasceu de ontem, eu postei um texto falando sobre diferença de valor IP e alfa, e uma pessoa, assim, que não é da área de saúde, que não está tão ligada à pesquisa, me perguntou o que seria essa hipótese nula e por que eu tenho que partir da hipótese nula. Bem, e eu vim trazer esse conceito hoje para vocês, porque pode ser uma coisa assim que não seja tão intuitiva de primeira. Então, de onde surgiu a hipótese nula? A hipótese nula, ela vem de um conceito assim que remete o pensamento da ciência moderna atualmente, né? Ele remete ao ceticismo, não naquele sentido pejorativo, de não eu vou acreditar em nada, não acredito em nada. Ceticismo não é isso. Ceticismo é sempre duvidar daquilo que a gente vê. Sempre duvidar do que nosso sentido percebe e da nossa razão. E sempre duvidar do que está à nossa volta, para depois disso, a gente duvidando da existência das coisas, quando provar que essa coisa realmente funciona ou que esse fenômeno realmente existe, aí sim a gente acreditar nele. Mas basicamente sempre duvidar daquilo que a gente vê. E é muito importante isso nos dias de hoje. Muito importante porque muitas pessoas têm acreditado cegamente em coisas que leem, que veem em fontes não tão confiáveis assim e tomado como verdade absoluta. E sempre a gente deve partir da ideia que o fenômeno, né, algum fenômeno, ele não existe. Por quê? Basicamente, a resposta que eu gosto de dar, por que a gente tem que usar a hipótese nula, é porque não tem como você me provar que alguma coisa não funciona. É impossível. Se eu falar pra você que aqui do meu lado tem um elefante rosa pequenininho, assim, desse tamanhozinho, tocando trompete, e eu consigo perceber ele de todas as maneiras, mas você não consegue nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem cheirar. Seus sentidos não conseguem perceber esse mini elefante rosa aqui. Tem como você me provar que eu estou te mentindo? Não tem. Não tem como você provar a não existência de um fenômeno. Não tem como você me provar que, por exemplo, alienígenas não existem, digamos assim. Porque para provar a não existência, você teria que ir em cada canto do universo, olhar cada situação específica para aí sim poder falar, não, Larry, isso realmente não funciona. Então, como eu não tenho como provar a não existência, mas eu tenho como provar a existência, tem como eu provar que alienígenas existem. Se eu achar um em algum canto, eu provo que ele existe. Tem como eu provar a eficácia de uma determinada terapêutica? Apenas vendo o efeito dela em um estudo, vendo ela funcionar. Tipo, se dipirona funciona para dor. A gente tem como provar que funciona, mas a gente não tem como provar que não funciona. Então, é por isso que existe o princípio da hipótese nula. Porque eu não posso provar a não existência. Eu não posso provar que um fenômeno não existe. Então, como eu não posso provar que um fenômeno não existe, eu vou partir da ideia de que ele não existe. Meu estado basal, meu estado inicial sempre vai ser o fenômeno não existe, para depois de fazer um teste, depois de fazer uma análise, e se eu notar que a hipótese nula está falsa, ou seja, o fenômeno existe, aí sim eu assumo uma hipótese alternativa, que no caso seria a existência do fenômeno, a eficácia da terapêutica, seja o que você está colocando. Então, hipótese nula, ela é eficiente para isso. E ultimamente tem dado muita discussão sobre hipótese nula, porque uma questão muito sensível que tem surgido agora com a pandemia porque um assunto que tem entrado muito em pauta agora com a pandemia é a eficácia da cloroquina para a Covid-19. Muito do que as pessoas afirmam é assim: eu vou usar cloroquina para aquele paciente com Covid porque ainda não surgiu um estudo provando que não funciona. Só que é impossível eu fazer um estudo que prove que não funciona. Então, se eu não tenho como provar que não funciona e eu tenho que provar,
e eu consigo provar que funciona, eu vou partir da ideia de que ela não funciona. Depois de eu ter essa ideia bem estabelecida, eu faço um teste, depois desse teste eu vejo, funcionou, não funcionou. Isso que tem ocorrido é a inversão do ônus da prova, que no caso é você tentar provar a não existência de um fenômeno. Isso é impossível. Isso você está violando o princípio da hipótese nula. E é muito errado isso, é um assunto muito delicado, porque condutas que não são baseadas em evidências podem trazer prejuízo para o médico, para o paciente, para a família, em múltiplos níveis. Eu nem sei descrever em quantos níveis são, porque isso interfere muito na vida da pessoa. São efeitos colaterais, efeitos de caráter psicológico, financeiro, enfim. Então, o princípio da hipótese nula, ele sempre tem que ser mantido, lembrado e nunca violado. Aliás, nunca também não, porque tem alguns casos sim que eu posso partir da existência de um fenômeno, quando a plausibilidade biológica ela é muito forte. Por exemplo, eu não tenho que fazer um ensaio clínico randomizado provando a eficácia de paraquedas para pular de avião, né? Pular de avião com paraquedas salva-vidas. Não tem sentido eu fazer um ensaio clínico randomizado disso, porque é uma plausibilidade biológica tão grande que não é cabível eu fazer um estudo, nem é cabível a nível ético eu fazer um estudo para provar a existência disso. Então, nesse caso do que esse fenômeno chama de paradigma do paraquedas, a gente vai partir da existência do fenômeno, mas esses casos são muito restritos. Não é porque o fator tem plausibilidade biológica que então eu devo ignorar o princípio da hipótese nula, de maneira alguma. Plausibilidade biológica, muitas coisas já se mostraram o contrário da que a gente pensava em plausibilidade biológica. Um exemplo bom aí disso são os beta-bloqueadores para insuficiência cardíaca. Então, isso é a hipótese nula e a hipótese nula não deve ser violada. Como um bom médico, como um bom profissional de saúde, tome condutas baseadas em evidências. Não viole o princípio da hipótese nula e não cometa a gafe de falar, né, em algum momento, tipo, não saiu um estudo provando que não existe, então eu vou usar. Porque é impossível provar a não existência de fenômeno.